Mas livro que eu sei que surte efeito, que muda a vida e que transforma, eu cito aqueles que eu li, que eu conheci desde quando eu me converti. Os livros de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne. Kenneth Hagin, da editora Graça Editorial, e T.L. Osborne. E eu acho engraçado, porque muita gente que se chega até mim por ouvir as minhas pregações, que são abençoados, que são edificados, que ficam impactados e que gostam daquilo que eu falo, acabam me acompanhando, até o dia que eles descobrem que eu sou o que sou graças ao ministério de Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin é um irmão, um senhor, que é muito mal falado na internet, né? Os que acham que conhecem o que o irmão Hagin ensinava, gostam de criticá-lo por tudo no mundo. Então, a igreja contemporânea, ela está dividida entre aqueles que gostam e os que não gostam. É mentira! Drunk again! Em primeiro lugar, o que nós falamos a respeito de Pelágio hoje, não todos nós, mas alguns de nós, se baseia no que Agostinho disse sobre Pelágio, o que é engraçado, porque ele se tornou opositor de Pelágio porque não concordava com ele e, inclusive, numa campanha difamatória junto com Jerônimo, ele tentou demonizá-lo, que inclusive foi por isso que ele o chamou a concílios, né, para poder ser julgado enquanto ele estava vivo. Por 2 vezes ele disse, não é isso que eu estou falando. E ele se defendeu e foi inocentado. Depois que ele morreu, covardemente, Agostinho mais uma vez convocou um 3º concílio e aí conseguiu o que ele queria: transformar a administração, a pregação, a crença de Pelágio em heresia. Outra coisa, o que nós sabemos sobre Pelágio, às vezes, por causa da nossa bolha, não é exatamente a realidade dos fatos. Existe uma obra que foi publicada pela doutora Ali Bonner, deixa aqui a minha dica para os estudiosos, os que querem realmente conhecer Ali Bonner. Ela lançou um livro chamado O Mito do Pelagianismo. Só tem em inglês, até agora não foi publicado em português, ele foi publicado no Reino Unido, mas está disponível na Amazon e pode ser adquirido facilmente. Está escrito em inglês, mas em português seria o mito do pelagianismo. Então, o que é que acontece? Na verdade, quando Agostinho se voltou contra Pelágio, ele não estava se voltando contra Pelágio somente, ele estava se voltando contra todos os pais da igreja até então. Contra todos os pais da igreja até então. O que foi motivo de disputa de Agostinho com Pelágio eram as mesmas coisas que todos os outros concordavam com Pelágio. Em relação à independência do homem, a habilidade do homem de conhecer a Deus, a questão da responsabilidade do livre-arbítrio e tudo mais. Quando Agostinho se levantou contra Pelágio, ele estava se levantando contra todos os pais da igreja até então. Contra todos os pais da igreja até então.
Sim, começa, né, Ali Bonner escreve uma tese de doutorado sobre pelagianismo, falando do mito do pelagianismo, desconstruindo aquilo que está na história. Ela é uma militante, né, contra a ortodoxia. Ela é, né, assim, ou seja, a base de toda a defesa que ela está fazendo é uma desconstrução do ponto de vista, né, daquilo que é a ortodoxia tradicional cristã. Ela é uma militante nesse segmento. Aliás, os revisores da tese dela de doutorado não aprovaram a tese dela. Por quê? Falta de fundamentação histórica. Então, assim, é um livro, é uma teoria da Ali Bonner. Não é fartamente documentado, não é tão tecnicamente documentado. É uma tese de doutorado, tem os seus argumentos pró, mas tem contestações acadêmicas fortíssimas, pesadíssimas, em cima do trabalho de Ali Bonner, né? Então, assim, fazer essa revisão e resgatar o próprio Pelágio é fazer um exercício de ler a história à luz dos debates presentes. É uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias, é uma coisa chamada presentismo. Presentismo é ler a história passada a partir das vivências do presente. E aí a gente começa a resgatar personagens e também começa a demonizar personagens, né? E esse revisionismo histórico é parte desse movimento chamado presentismo, que é um movimento ainda incipiente. Tem alguns livros no meio acadêmico sobre isso, né? Sobre isso como tendência hoje. Então você tem de um lado o historicismo e de outro lado o presentismo. O que Ali Bonner faz é crista da onda do revisionismo, do presentismo, né? E ler a história se colocando na pele do Pelágio, mas tem já uma indisposição com aquilo que é pilar, com aquilo que é fundamental, com aquilo que é elementar da ortodoxia cristã. Se você olhar, ela vai questionar pontos elementares da fé, como, por exemplo, a própria inerrância das Escrituras, como, por exemplo, a própria ideia de Cristo como único meio de salvação, uma ideologia liberal, é professora de história. Mas, assim, entrando aqui no nosso ponto, né, no nosso conceito aqui de salvação, eu volto a insistir nessa questão, ou seja, a Escritura é clara em dizer que aquele que foi salvo foi selado. Agora, aquele que foi salvo foi regenerado, ele foi declarado santo e justo. A sentença de salvação dele foi dada por Deus. Agora, ele cresce, ele caminha na santificação, e aquele que começou boa obra em nós, temos uma garantia de que ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando eu coloco aqui uma interrogação de perda de salvação, eu não tenho garantia que ele completará. Eu posso ser desjustificado, eu posso ser desregenerado, eu posso ser desadotado. Aliás, né, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, até mesmo eu estou dizendo que Deus me escolheu, mas no final eu erro no meio do caminho e não concretiza a minha salvação. Eu sou escolhido em Deus para a salvação, mas no final erra. Ou seja, até mesmo no conceito, né, de presciência divina, que Deus me deu a salvação, Deus não sabia que eu ia perdê-la, Deus me deu uma salvação que eu perderei no meio do caminho. Eu estou caminhando aqui. Que Deus é esse, né? É um Deus que falha, que fracassa. Ou seja, para mim a teologia da perda da salvação, ela não se coaduna com aquilo que é o Deus das Escrituras, que é um Deus soberano, que é um Deus que sabe tudo, é um Deus que nenhum dos desígnios dele podem ser frustrados, como disse Jó. E os desígnios são planos, são caminhos de Deus no trato comigo.
No site oficial do Nathan Rufino, você encontra a categoria Kennedy Reagan, ou seja, ele patrocina, né, os livros de Kennedy Reagan. Acontece que Kennedy Reagan foi um dos maiores hereges do século XXI. Né? Ele transformou a igreja num circo, mas Nathan Rufino, que alega, dizendo frequentemente que o calvinismo é do demônio, a pergunta que fica é: Kennedy Reagan então é do céu? Uma pessoa que trouxe estragos irreparáveis na igreja odierna. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.